Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou ler um texto bíblico que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, o versículo 1 a seguir, que traz como epígrafe a seguinte informação. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Esse é a epígrafe, ou o título, como queira dizer. Diz assim no versículo 1. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e de toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz, e com ele tocou na minha boca, dizendo, eis que tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas, na verdade, o profeta Isaías já profetizava, já era rei, ou já profetizava no rei. O seu tio era o rei, mas havia alguma coisa que incomodava, havia algum empecilho. Talvez a posição social de Isaías estava atrapalhando o ministério dele. Por que a posição social? Porque Isaías era da família real, ele era sobrinho do rei e estava no palácio. Já havia profetizado para várias nações. Várias nações. Aqui atrás nós vamos ver algumas dessas profecias de Isaías, que a primeira delas você vai encontrar no capítulo 5, versículo 8, que ele fala, ai dos que ajuntam casa a casa. A segunda dela ele já havia profetizado, que se levantaram no versículo 11. Depois no versículo 18, no versículo 20, no versículo 21, no versículo 22, no versículo 23, ele profetizou sobre Uzai. E de repente, quando Deus permite que o rei Uzias morra, Isaías tem um encontro diferente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre digo que todo mundo tem um dia D. O dia desse encontro real com Cristo, que mudou a vida de muita gente nessa caminhada. Jacó, apesar de ter todas aquelas experiências com Deus, de ter aquele sonho maravilhoso daquela pedra, que ele viu o anjo subindo, descendo naquele lugar. Depois, com as cabras lá na casa, na terra do seu sogro, como Deus usou grandemente. Mas um dia Jacó teve um encontro com o Senhor e mudou tudo. Foi naquela madrugada lá no vale de Jabor. Também nós temos grandes homens de Deus como Abraão, como Moisés lá no deserto. Nós temos 2 discípulos no caminho de Emaús que naquela caminhada se encontraram. E alguém que tem um encontro real e pessoal com Cristo não pode ser mais a mesma pessoa. Nós temos Jó no capítulo 42 dizendo: eis que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu abobino no pó e na cinza. Jó reconhecendo a sua
pequenez diante da grandeza do nosso Deus. E aqui estava um homem nascido no Palácio Real, vivendo no Palácio Real, mas agora tendo uma chamada de Deus para a sua obra. E havia algumas coisas, alguns empecilhos, alguns obstáculos que impediam Isaías de ser realmente o homem de Deus. E ele reconhece que era o seu pecado. Mas quando ele diz, ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e moro no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele diz que um anjo voa para ele, pega uma brasa com Atanás e coloca na bolsa dele e diz que foi purificado, queimado o seu pecado, foi limpo. Ele agora não havia mais nenhum empecilho. Depois que Jesus Cristo tirou todas as arestas de Isaías, tirou todas as arestas, tirou todos os obstáculos, tirou todas as nórias, limpou sua roupa, deixou branca como a neve. Ele não ordenou a Isaías que fosse para a obra. Mas ele faz um convite, ele conversa em reunião no céu, em voz audível para o profeta ouvir. E ele fez parte daquela reunião no céu, porque ele disse que ouviu. Olha o que ele ouviu lá no céu, do céu. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Observe que o termo está no plural. Primeiro ele diz a quem enviarei, eu vou designar alguém. Mas a quem há de ir por nós? Porque tem os outros anjos, outros arcanjos que cumprem sua função aqui na terra. Quem era que ia representar o próprio Deus e os anjos na terra? A quem há de ir por nós. Isso é, quem será o nosso representante? Alguém aqui que possa ser o nosso representante? E a Bíblia diz que Isaías, depois de purificar o seu pecado, e ele disse: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías agora, uma vez purificado o seu pecado, uma vez pronto, nada os impedia de o profeta Isaías pregar o Evangelho de Deus. Mas essa decisão não era de Deus. Essa decisão era dele. Eu já disse tantas outras vezes, irmão, que às vezes me torno chato, que concernente à vida espiritual, concernente à obra de Deus, a não ser que seja uma chamada específica, a última palavra não é de Deus. A última palavra será sempre do homem, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o seu direito de escolha. Seja as nossas decisões erradas ou certas, Deus não interfere nelas. Deus nos orienta, nos capacita, nos direciona, mas a decisão de trilhar é sempre nossa. E o profeta Isaías, percebendo que estava pronto, que nada mais os impedia, disse: envia-me a mim. E Deus o enviou. Agora é bom lembrar, irmão, que diferente de hoje, que as pessoas se denominam profeta de Deus, que levam uma vida de luxúria, que levam a vida regalada, que levam a vida que não condiz em nada com aquilo que a Bíblia ensina. Os profetas de Deus não tinham vida fácil, não eram aplaudidos na multidão, ninguém batia palmas para ele. Porque o profeta, diferente do sacerdote, ele representava Deus. A presença de um profeta em uma casa deixava as pessoas nervosas, atônitas, perplexas.
porque não era à toa, o profeta não falava dele, era sempre a voz de Deus. Isaías foi um dos chamados dos profetas maiores, maiores não como homem de Deus, mas como literatura, porque escreveu uma grande obra. É um dos maiores livros, 66 livros. Mas não teve vida fácil. Se você analisar a vida do profeta Isaías, que profetizou contra o rei Ezequias na sua doença, que voltou para mostrar o sol retrocedendo no sistema solar, segundo o relógio de Acabe. Ele foi aquele mesmo profeta, que já velho, o filho do rei que nascera naqueles 15 anos, o cerrara vivo. Então, irmão, Jesus chamou para pregar o evangelho dele. Jesus chamou para ensinar a palavra dele. Jesus não nos chamou para ter vida fácil. Jesus não nos chamou para agradar as pessoas. Põe o negócio na tua cabeça. Se você estiver agradando a este mundo, consequentemente, inevitavelmente, você está desagradando a Deus. Você está desagradando a Deus. O que é que precisamos mostrar? Que apesar dos erros das pessoas, ainda existe esperança. Mas precisamos mostrar, sem sombra de dúvida, que o céu é real. E que o inferno também é real. O inferno é real, tanto como o céu é real. E o céu ou o inferno não está longe da vida das pessoas. O céu ou o inferno vai aparecer automaticamente no fim de uma vida com Deus ou sem Deus. Então não está longe. No final de uma vida com Deus, você vai encontrar o paraíso. No final de uma vida sem Deus, vai encontrar o Hades ou Seol, não interessa, já não tem mais jeito. Ainda existe esperança para você. Pense nisso, Deus está chamando homens e mulheres que se despojem de suas vaidades, que se despojem de si mesmo, mas que diga como o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, quero fazer parte das fileiras daqueles que levam o pão da vida. Boa tarde.